Olá, este é o Grande Julgamentos. Estamos no ar com mais um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Este mexeu com a realidade tributária de bens destinados ao programa habitacional para a população de baixa renda. Estou falando do recurso extraordinário 928-902, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A Caixa Econômica Federal recorreu ao Supremo contra a decisão da Prefeitura de São Vicente, em São Paulo. A Caixa recorreu à Justiça depois que passou a ter o IPTU cobrado pela Prefeitura de imóveis ligados ao programa. O banco defendeu a ideia de que, por ser apenas operadora do sistema habitacional, o imposto não deveria incidir. A demanda chegou ao Supremo. Antes de partirmos para a sessão, vamos ouvir este advogado, especialista em direito tributário. Qual foi o questionamento que foi trazido ao Supremo? Ora, a escritura que consta o nome da Caixa como proprietária, nesse momento a Caixa não seria responsável tributário pelo pagamento do IPTU? Esta pergunta foi levada ao plenário. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, abriu o julgamento e informou que o resultado teria repercussão geral e que outros julgamentos semelhantes em cortes inferiores estavam suspensos e aguardavam a decisão da Suprema Corte. Neste feito, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versam sobre a questão, nos termos do CPC, artigo 1035, parágrafo 5º, e a ementa do tema é a seguinte: imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU incidente sobre bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, mas que não se comunicam com o patrimônio desta, porque integrados ao programa de arrendamento residencial par criado e mantido pela União nos termos da Lei 10.188/2001. Vamos abrir um espaço para mostrar o que diz a lei citada pelo presidente. É a norma que regulamenta o programa de arrendamento residencial, especificamente para a população de baixa renda. Diz que cabe ao Ministério das Cidades adotar o programa e a operação deve ser feita pela Caixa. Mas os bens destinados ao programa não podem ser considerados patrimônio bancário. A lei também exime a Caixa do pagamento de qualquer ônus pelos imóveis. Vamos voltar ao plenário. O presidente pediu para ser substituído. Eu vou pedir ao ministro Luiz Fux para assumir a presidência, que eu tenho algumas audiências a atender, e desde logo, então, passo a palavra ao eminente relator para o seu relatório. Agora, direto ao relatório. Como já salientado pelo ministro-presidente, a questão foi submetida ao plenário virtual, onde foi reconhecida a repercussão geral, tema 888, para se tratar exatamente sobre a incidência ou não da imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU, incidente sobre bens imóveis mantidos sobre a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, mas que não se comunicam com o patrimônio desta, porque integrantes do programa de arrendamento residencial criado e mantido pela União. A Procuradoria-Geral da República opinou em parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário ao relatório, presidente. Na presidência, o ministro Luiz Fux passou a palavra ao advogado da Caixa Econômica Federal. Ele disse que a Caixa já fez pagamento milionário às prefeituras que cobravam IPTU dos imóveis. Antes da suspensão de todas as ações dessa natureza ter sido proclamada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, o PAR já havia desembolsado cerca de 25 milhões de reais só com pagamento de despesas de IPTU para a municipalidade. Lembrando também que os usuários, os beneficiários do programa, são escolhidos pelos entes municipais. Não é a Caixa que organiza essa lista. Essa lista sempre é organizada pelos, inclusive ordem de prioridade, pelos municípios. O advogado também disse haver ações semelhantes já julgadas no Supremo. Todos, segundo ele, com resultado idêntico ao pedido pela Caixa. Em seguida, o presidente, em exercício, chamou os dois amigos da corte que fizeram parte do julgamento. Município de São Paulo e Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras. Abraço. Falará pelo amicus curiae município, Dr. Felipe Granado Gonzalez, e pela Associação Brasileira, Dr. Ricardo Almeida Ribeiro Silva. Seguindo a tradição da casa, 15 minutos para cada um. Excelentíssimo Tempo dobrado e dividido. Me permitir, fizemos uma breve combinação com o município de São Paulo, então a Abraço falaria primeiro e o município de São Paulo
em seguida, se Vossa Excelência Nenhuma oposição. entender cabível. Nenhuma oposição. É uma atividade remunerada, realizada pela Caixa com intuito financeiro e que o fato de ser fomento econômico, intervenção do Estado na ordem econômica ou social, não transforma essa atividade como uma atividade típica de soberania. É uma atividade tipicamente financeira, visando a estimular a construção civil de um lado e a promoção, a realização de residências, a distribuição de residências, e não são apenas residências para baixa renda. E depois falou o advogado da Abrasf. Por mais relevante que seja a atuação da Caixa para o país, a atividade bancária não configura um serviço obrigatório, exclusivo e público da União. Eu acho que só esse fato já seria suficiente para afastar a imunidade recíproca. Você ouviu aí que o advogado falou sobre imunidade recíproca. Isso remete ao artigo 150 da Constituição Federal. Diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem instituir ou criar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Com as posições e as argumentações dos envolvidos expostas, os ministros passaram a votar. Mas vamos deixar os votos para o próximo bloco. O Grandes Julgamentos volta já. O Grandes Julgamentos está de volta. O programa de hoje fala da sessão do Supremo que julgou o recurso extraordinário movido pela Caixa Econômica Federal. O banco questionou a cobrança de IPTU a casas financiadas pelo PAR, o Programa de Arrendamento Residencial, no município paulista de São Vicente. No primeiro bloco, mostramos a leitura do relatório feita pelo ministro Alexandre de Moraes e as sustentações orais. Advogados que representaram o banco e os amigos da corte que fizeram parte do julgamento. Chegou a hora de irmos aos votos. No bloco anterior, você viu que o presidente Dias Toffoli precisou se ausentar e passou a condução da sessão para o vice, ministro Luiz Fux. Ele também precisou sair e a presidência ficou a cargo do decano, ministro Celso de Mello. Foi ele quem deu continuidade ao julgamento. Passa-se então ao voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, que tem a palavra. Especificamente para o caso, se a competência tributária do município em relação ao IPTU, em tese, potencialmente, poderia impedir, poderia atrapalhar o exercício de uma competência constitucional, de uma política governamental da União, aqui que seria a geração e distribuição de moradias. Em outras palavras, o ministro abordou o artigo 50 da Constituição, o que trata das limitações do poder de tributar. Diz que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos entre si. É a chamada imunidade recíproca. Foi este o principal argumento usado pela Caixa. Vamos ao restante do voto do relator. Esses bens imóveis, bem como seus frutos e rendimentos, esse patrimônio não se comunica com o patrimônio da empresa pública. Ou seja, a empresa pública é um mero instrumento para tentar obter a finalidade constitucional do artigo 6º caput, direito à moradia, e o artigo 3º, inciso 3º, a diminuição das desigualdades. E, mais além, o parágrafo 4º do artigo 3º da lei diz que eventual saldo positivo, ao final do PAR, deve ser revertido integralmente à União. Ou seja, não a Caixa Econômica Federal, ela não está realizando aqui atividade comercial. Por isso, o ministro votou pelo provimento do recurso, ou seja, a Caixa não deve pagar impostos sobre imóveis que fazem parte do programa de arrendamento residencial. Eu abro um parêntese na continuidade do julgamento para mostrarmos um conjunto habitacional aqui no Distrito Federal que foi erguido com base no PAR, o Programa de Arrendamento Residencial. Eu estive lá e conversei com o síndico de uma das quadras do conjunto. O Marcelo foi um dos primeiros moradores do Paranoá Parque. São 6.240 apartamentos, espalhados por 28 quadras. Cada apartamento tem, em média, 48 metros quadrados. O síndico morava em uma cidade mais distante do centro de Brasília e pagou aluguel por 15 anos.
Os últimos, R$ 500 por mês. Hoje a história é outra. Aqui eu pago R$ 72 por mês, né? Durante aí 10 anos. E a vantagem é o seguinte, eu estou pagando uma coisa que é minha, né? Eu vou pagar isso aí 5 anos, 10 anos, enfim, estou pagando para mim e não lá pro dono do imóvel lá, né? Então é uma coisa assim que eu falo aqui no Paranapax, isso aqui é nosso, gente. Tem que se dar valor, né? Porque você está pagando uma coisa que é sua. Ninguém tira isso aqui de você, né? Você pagando certinho, tu vai ter isso aqui por muito tempo, 10 anos, 20 anos, que é coisa sua. As primeiras chaves foram entregues em 2014, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Aqui todo mundo paga IPTU. Muitos moradores aqui questionam, né? Por que nós pagamos IPTU, sendo que não é nosso, no caso no papel. Nós temos um contrato, né, financiamento pela Caixa Econômica Federal, que diz que o imóvel é da Caixa durante esses 10 anos, né? Não pode ceder, alugar, vender, mas que é nosso durante 10 anos, pagando para a Caixa Econômica mensalmente. E eles alegam sobre esse IPTU. Pô, eu tô pagando uma coisa minha, né? Só que é da Caixa Econômica. Por que eu pago IPTU? Então fica essa pergunta no ar. Pagamos IPTU, não pagamos IPTU, só que eu continuo pagando o meu. Já tem mais de um ano que eu pago IPTU, né? O meu veio 400 e poucos reais. Acho que 6 parcelas de uns 70, 80 reais por mês. Marcelo e todos que moram no Paranoá Parque ficaram de olho no julgamento do Supremo. Qualquer decisão seja bem-vindo. Pagar menos, foi o que você falou, né? Melhor ainda, né? Mas se continuar, no caso, tem que pagar, isso aí sabemos nós que estamos direito nosso. Temos que pagar assim para ter algo na vida, algum investimento também aqui da cidade, saúde, transporte, educação, lazer, porque o que nós pagamos tem que ter algum investimento. Então que vem para cá esse investimento. A decisão do Supremo deu imunidade da cobrança. Aliás, qual é a diferença entre imunidade e isenção de impostos? A imunidade ela já vem prevista na Constituição. O legislador constitucional lá na Assembleia Constituinte optou que em determinadas situações seja definida, não será definida a cobrança de imposto, né? A isenção, por sua vez, nós já temos uma possibilidade de cobrança do tributo previsto em Constituição, foi feita uma legislação regulando determinado tributo, mas o legislador daquele estado ou daquele município, por uma condição, atendendo determinados requisitos, ele prefere condicionar, apresentar essas condições de requisito para não cobrar o tributo. Então é necessário que venha uma legislação infraconstitucional de opção do legislador competente, no caso referente ao ente tributante competente, e ele, por atendida determinadas algumas regras, alguns requisitos, não vai cobrar tributo. Então aí seria uma isenção tributária. Antes de encerrarmos este bloco, dá tempo de mostrarmos o segundo voto. O ministro Edson Fachin concordou com o ministro relator, Alexandre de Moraes. Disse que uma coisa é o imóvel estar em nome da Caixa e, portanto, estaria passível do pagamento do imposto. Outra coisa é o banco ser apenas um braço operacional da União, portanto, não passível do pagamento de imposto. Vamos ao voto do ministro Edson Fachin. Você vai notar que, naquele momento, a presidência da sessão já havia retornado ao ministro Dias Toffoli. Com uma declaração um pouco mais extensa, que podia cingir-se a 3 palavras: acompanho o relator. Estou acompanhando o relator a partir dessa distinção e de uma segunda visita ao tema que me levou a também acolher o provimento do extraordinário para acatar a exceção de pré-executividade no juiz de origem, afastando os argumentos que aqui foram trazidos e reconhecendo a imunidade. É como voto acompanhando o ministro. Pois não. Como ouvimos, o ministro Marco Aurélio pediu intervenção, mas vamos deixar a fala dele para o próximo bloco. Não saia daí. O Grandes Julgamentos volta já. Estamos de volta. É muito bom saber que você continua aí para acompanhar o Grandes Julgamentos. Neste último bloco do programa, vamos encerrar o resumo da sessão do Supremo Tribunal Federal, que julgou um recurso extraordinário movido pela Caixa Econômica Federal. Afinal, o banco deve pagar IPTU dos imóveis ligados ao programa de arrendamento residencial, aqueles que fazem parte da política habitacional do país? Para a continuidade, vamos à fala do ministro Marco Aurélio. A Caixa Econômica Federal, ela celebra contratos de arrendamento com opção de compra pelo arrendatário e mais, prevêem esses contratos a responsabilidade do arrendatário quanto ao IPTU, quanto aos tributos.
Eu não vejo, pelo menos sob a minha ótica, como prover esse recurso extraordinário, entendendo infringido o artigo 150 da Constituição Federal. Presidente. Vossa Excelência, então, já abre uma divergência. Adianto o voto, presidente, adianto o voto. Essa dialética, eu penso que auxilia e facilita voto até o como relator dos casos pilotos, em que nós assentamos que realmente o arrendatário de bem da União, e aqui não se trata de bem da União, né? Sequer o caso é mais favorável, o arrendatário é responsável pelo tributo, pelo IPTU devido ao município. Nega provimento. Nega provimento. Presidente, dou esclarecimento só às preocupações trazidas pelo... Agora eu tenho, ministro, a maior simpatia. Não, sem dúvida. Pela minha casa, minha vida. Sim, esse é o pai da minha casa, minha vida, ainda não é. Essas preocupações trazidas pelo ministro Marco Aurélio são importantíssimas. Exatamente por isso, e eu vou talvez ser mais claro no que eu coloquei. Veja, primeiro ponto, essa imunidade, inclusive como consta na sugestão de tese, os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao programa de arrendamento residencial. Ou seja, enquanto patrimônio ainda da União, porque o patrimônio é da União, não é da Caixa do fundo, e ainda não é do arrendatário. Enquanto da União, imunidade incide. Obviamente, a partir da transferência de propriedade, a propriedade anterior a arrendatário, aí é a relação normal de pessoa física com o tributo. O segundo ponto que me parece aqui importante, que também trazido pelo ministro Marco Aurélio, por que consta nos contratos de arrendamento que o arrendatário deve pagar o IPTU? Porque até agora não houve uma definição de que a própria União não precisa pagar. Então, se coloca isso porque não é a Caixa que vai pagar, exatamente porque o dinheiro do fundo não é da Caixa. Então, se repassa porque ainda não houve essa definição. Em havendo a definição, em havendo o reconhecimento da imunidade recíproca, obviamente não há o que se pagar, não há o que se transferir. Como vimos, o ministro Marco Aurélio adiantou o voto e divergiu do relator. Vamos agora ao ministro Roberto Barroso. Essa propriedade fiduciária da Caixa funciona um pouco como um componente ficcional do modelo, porque, no fundo, os imóveis pertencem ao fundo de arrendamento residencial. Esse fundo é composto de recursos exclusivamente da União. Portanto, em última análise, tributar esses imóveis significaria, a meu ver, tributar patrimônio da União. Posto assim, dessa forma simples e pedindo todas as vênias a compreensões diferentes, eu estou acompanhando o relator. Eu até tenho uma proposta de tese do meu voto, como sempre tenho, mas ela coincide integralmente com a do ministro Alexandre de Moraes, e, portanto, eu já adianto que estou de acordo com ela. Os votos seguintes foram breves, por isso vamos mostrá-los de uma só vez. A começar pela ministra Rosa Weber. Observada a minha metodologia, né, que aprendi com o ministro Fux, acompanho na íntegra o voto do eminente relator, que, a meu juízo, responde à teleologia do próprio texto constitucional, considerada a tese que desenvolvida com precisão cirúrgica na medida em que faz a distinção da atividade da Caixa Econômica enquanto empresa pública, e aí eu não me afastaria dos nossos precedentes, mas considerado o fundo, a sua natureza e a finalidade do programa instituído na linha do nosso texto constitucional. É isso, presidente. Agradeço a ministra Rosa Weber. Ministro Fux. Senhor presidente, de acordo com os representantes do Ministério Público, senhores advogados, eu também entendo que, nos termos da lei, o FAR, que esse fundo de arrendamento é constituído de patrimônio único e exclusivo da União Federal, sendo somente administrado e operacionalizado pela Caixa para fins de consecução do programa. Faço aqui uma abordagem dos critérios pelos quais eu entendo que não se enquadra essa hipótese, a exceção do parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição Federal,
e acompanho integralmente o voto do ministro relator, secundado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Agradeço, ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia. É certo que a atividade desempenhada não é uma atividade meramente comercial, ou seja, não é uma atividade que se põe, como também aqui foi enfatizado pelo ministro relator, no sentido de haver uma concorrência, não para este caso destes programas. E por isso mesmo é que ele não integra, esses bens não integram o acervo patrimonial da Caixa, mas do fundo. Até que, como anotou o ministro Alexandre, relator, passe, por força do contrato, a propriedade do particular, sobre o que aí passa a incidir no imóvel, realmente o cuidado normal. Como vimos, a grande discussão entre os ministros ficou em torno do fundo que financia a política habitacional do governo federal. Os ministros entenderam que o fundo pertence à União, portanto, não está passível da cobrança de impostos entre os entes federativos, como determina o artigo 150 da Constituição. Vamos aos últimos 2 votos, do ministro Celso de Mello e do ministro-presidente Dias Toffoli. O ministro Celso de Mello concordou com o relator. O programa em questão não pode ser comprometido por pretensões tributárias que, como esta, eu entendo que são contestáveis, em ordem a preservar a intangibilidade, como disse o eminente ministro Alexandre de Moraes, em ordem a preservar o direito de moradia, em ordem a promover a erradicação da pobreza e em ordem a suprimir a marginalização com a redução de desigualdades sociais. Por isso, senhor presidente, entendo que se impõe o provimento do presente recurso extraordinário e, em consequência, o acolhimento da exceção ou da objeção de pré-executividade que foi oposta pela empresa pública federal, no caso, a Caixa Econômica Federal. Com essa pedido vênia, eu me manifesto nesse sentido. Eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar também o relator e proclamo que, por maioria, foi dado provimento ao recurso extraordinário para extinguir a execução com relação aos valores cobrados a título de IPTU, condenando-se o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma fixada no voto do relator. Vencido o ministro Marco Aurélio, que negava provimento ao recurso. Agora passo à tese. Ministro relator. Presidente, como li anteriormente, a fixação da seguinte tese: os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial PAR, criado pela Lei 10.188/01, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6º, letra A da Constituição Federal. Como ouvimos na tese, os imóveis contemplados pelo Programa de Arrendamento Residencial, o PAR, estão imunes da cobrança de IPTU. Por se tratar de um recurso extraordinário com repercussão geral, o resultado vale para processos em todo o país. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Acesse a internet para assisti-lo de novo, youtube.com/TV Justiça Oficial. Um abraço e até a próxima.